Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês esse combo de parafusadeiras da marca Deco que eu adquiri na loja do mecânico. Esse combo é composto por uma parafusadeira furadeira 12 volts e uma chave de impacto de 1/4 de polegadas. Vou mostrar aqui para vocês como ela se apresenta. Ela vem nessa maleta aqui com essa proteçãozinha em papelão, que ao retirar a gente já revela aqui a maleta com a marca Deco. Não é uma maleta de extrema qualidade, ela já chegou com alguns pequenos amassadinhos, mas para que se propõe ao preço dela, ela tem uma boa apresentação. Aqui as travas dela são, pelo menos no início, um pouco duras, e ela só permite a abertura da maleta com a alça para cima. Então aqui ela vem com os manuais de cada uma das máquinas, as máquinas acomodadas e o carregador. O carregador não é do tipo doca, não é do tipo base, ele vai conectado diretamente na bateria e é um carregador aí de 13,5 volts e 400 mAh. Agora eu vou apresentar as máquinas em si, para que a gente possa visualizá-la em seus detalhes. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar sobre esse jogo é que ela vem com duas baterias que são idênticas e, portanto, são intercambiáveis. A gente pode ver aqui a especificação da bateria, são de 12 volts e 1,5 ampere. Então, a gente pode fazer o uso dessas baterias independente de qual máquina a gente estiver trabalhando. Significa que se a gente estiver no trabalho fazendo uso de uma única máquina, a gente pode ter aí um jogo de duas baterias que vai otimizar aí o nosso trabalho. E aí vamos falar das características de cada uma dessas máquinas individualmente. Começando aqui pela parafusadeira furadeira. Ela é do tipo reversível, 2 velocidades. Tá? Ela tem aqui catraca de seleção de torque e ela tem uma segunda catraca de seleção de função. Então ela vai trabalhar aqui na função parafusadeira, furadeira e furadeira com martelete. A especificação dessa máquina para martelete é utilizar brocas de até 8 mm de vide em alvenaria. Fiz alguns testes e ela se desempenha bem até o uso de broca 6. Tá? Então não acho que ela vai trabalhar muito bem com broca 8. Até por ser uma máquina de 12 volts. Aqui o mandril dela é um mandril de 10 mm, que é de 3/8. E ela tem a trava aqui rápida, que você não precisa das duas mãos para travar. Esse é um ponto bem positivo. A máquina tem aqui um indicador de nível de bateria, um LED de iluminação de trabalho e os botões de trava na parte central e de reversão de sentido nos dois lados. Tá? Toda essa parte aqui amarela é de plástico rígido, parece ser um plástico de boa qualidade, apresenta um bom acabamento e as partes pretas são emborrachadas, aumentando aí a ergonomia e a segurança na hora do trabalho. Ela tem essa característica de, mesmo sendo uma parte fina embaixo, ela permanece em pé, tá? Todas as duas têm essa característica. Porém, se a gente tiver uma broca ou um bit um pouco maior aqui na frente, ela tende a cair para frente. Então, durante o trabalho, é recomendado mesmo que ela seja deixada aí deitada. Para isso, ela apresenta aqui proteções de borracha, tanto atrás quanto na frente, dos dois lados. Essa é uma máquina que apresenta uma boa força. Eu ainda não consegui testar a autonomia da bateria dela, mas ela
realmente tem uma característica interessante de ser leve e apresentar uma força mediana. Tá? Para a maioria dos trabalhos ela vai servir. E as especificações dela? O modelo dela é o DKCD 12ID01. Tá? A bateria ela é uma máquina de 12 volts, como eu já disse, mandril de 3/8. E na primeira marcha ela trabalha de 0 a 350 RPM, segunda marcha de 0 a 1350 RPM. Ela entrega aí 28 Nm de força e o impacto até de 0 a 21.000 impactos por minuto. Já a chave de impacto apresenta aí as mesmas características de construção da irmã. Essa parte aqui é metálica, tem aqui um protetor em borracha e o engate de 1/4 de polegadas é do tipo de acionamento rápido. Então vou colocar um acessório aqui, a gente puxa essa trava para frente e aí ele fica fixo. Tá? Para soltar, só levantar, puxar novamente a trava e ele solta. Essa máquina ela não tem seleção mecânica de velocidade, ela não tem marcha, tá? E ela entrega, segundo a especificação dela, de 0 a 2.600 RPM, chegando aí a 100 Nm de força, chegando até de 0 a 3.200 impactos por minuto, tá? Lembrando que impacto sentido de rotação. Ela tem também o nível de bateria. Esse nível de bateria não é um nível muito confiável. Eu acho que seria até melhor não ter, pelo nível baixo de confiabilidade. E tem a trava no meio de gatilho, né? E os dois sentidos de reversão. Sobre os testes que eu fiz com essas duas máquinas, começando pela parafusadeira. Fiz testes de furação em alvenaria, em concreto também. Ela se desempenhou razoavelmente bem com broca 6. E para parafusamento ela também teve um bom desempenho, uma boa força. Tá? As características dessa máquina são interessantes para um uso robista ou profissional leve. Não vejo ela sendo utilizada a longo tempo com um uso muito severo, mas ela tem bons ajustes, os acabamentos são de boa qualidade, o funcionamento dela é bem satisfatório e até melhor do que algumas outras que eu já pude utilizar aí nesse mesmo segmento. Os ajustes dela são fáceis, são bons de mexer, os ajustes de torque são graduais e são efetivos, fazendo aí o trabalho que ele se propõe, e acredito que é uma máquina interessante. Já a parafusadeira, a chave de impacto, eu acredito que ela não entregue os 100 Newton que ela promete. Fiz alguns testes, até forçando ela um pouco com parafuso de roda de carro e tudo mais. Eu fiz alguns testes de aplicar na roda do carro aí com um torquímetro 100 Newton e tentar remover com a parafusadeira. Ela não deu conta. Baixei um pouco aí para 98, continuou sem conseguir remover aí a porca, né, do carro. Fiz um teste mais radical, colocando 70 Nm no torquímetro e tentando remover com ela, também não consegui. Tá? Então acredito que não seja uma máquina que entregue de fato esses 100 Nm. Para um uso mais normal, menos extremo, eu acho que ela atende bem, ela é boa no parafusamento, ela é até forte demais em algumas situações. No geral, vejo essas máquinas sendo utilizadas aí, como eu disse anteriormente, no uso robista ou no uso profissional leve, embora não seja uma marca de alto padrão, né, de alto desempenho, vejo elas com uma boa qualidade de construção, um bom encaixe de bateria e um uso tranquilo, elas vão trabalhar muito bem, provavelmente.